Olá, tudo bem com você? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Dando continuidade à minha meditação, eu vou meditar hoje em um dos milagres de Jesus que foi registrado pelo evangelista Mateus, e ele registrou este milagre no capítulo 12, a partir do versículo 22, a cura de um endemoniado, cego e mudo. Diz assim a palavra: depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isto, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Este milagre de Jesus é algo maravilhoso. Ele cura um homem que era cego, que era mudo e que também tinha demônios. Ele era possesso, um endemoniado. E lendo este relato bastante curto, pequeno de Mateus, Jesus, ele chegou e simplesmente curou aquele homem. Não é relatado aqui que alguém tenha chegado perto de Jesus e pedido alguma coisa para ele. Só diz que levaram-lhe um endemoniado. Também não diz que este homem fez algum sinal para Jesus, até porque diz aqui que ele era mudo, mas ele poderia muito bem fazer sinais pedindo a sua cura. Talvez devido ao quadro daquele homem, além de ser cego e mudo, ele ainda era possesso por demônios. Imagine um homem, ele sendo privado da sua visão. Também ele era desprovido da sua fala. Ele somente escutava o barulho, as pessoas conversarem ao seu redor, mas ele não podia manifestar nada através da fala. E também não poderia contemplar aquilo, a visão, as pessoas que estavam ao seu redor. Além disso, aquele homem ainda era possesso, ele era endemoniado. Veja o quadro deste homem. Este homem era triste, este homem era enfermo, este homem era completamente desprovido de todas as alegrias, felicidades e paz que nós temos. Mas um dia este homem, ele é levado até Jesus. Por isso que chegamos à conclusão que somente devido ao fato de Jesus ter contemplado aquele homem, o quadro daquele homem, a situação daquele homem, é que levou Jesus a ter misericórdia, a ter compaixão daquele homem. E Jesus curou ele imediatamente. Jesus não fez nenhum tipo de comentário antes de curar aquele homem. Ele simplesmente cura aquele homem. E Jesus o curou.
de modo que ele pôde falar e ver. E o milagre de Jesus foi tão rápido, foi tão instantâneo, que as pessoas que estavam ali, creio que muitas pessoas estavam ali perto de Jesus. As pessoas que estavam ali, elas ficaram atônitas e disseram: não será este o filho de Davi? Não será este o prometido? Não será este o Messias? Todo o povo ali, uma só voz, quase que faz uma pergunta: não será este o Messias prometido para Israel? E antes que alguém pudesse dar uma resposta, os fariseus eram as pessoas que estudavam a Torá, que estudavam a palavra de Deus, mas que ainda não tinham enxergado em Jesus o Messias prometido. Imediatamente, quando aqueles que realmente poderiam dar uma resposta satisfatória àquela multidão indecisa que queria saber se realmente Jesus era o Messias ou não. E eles responderam desta maneira: é somente por Beelzebu. Beelzebu, ele é uma divindade dos filisteus, Baal-zebub, ou o príncipe das moscas. Geralmente este nome era dado para designar Satanás. Quando eles queriam dar nome a Satanás, muitas das vezes eles falavam Beelzebu. E estes fariseus responderam: é somente por Beelzebu, ou seja, pelos príncipes dos demônios, é que ele expulsa demônios. Veja bem que, olha só, a cegueira e o estado espiritual daqueles fariseus. Mesmo diante de algo que o povo judeu daquela época em que Jesus veio não tinha visto algo parecido ainda, de um homem abrir os olhos dos cegos, dando-lhe a visão, dando fala aos mudos, expulsando demônios. Eles não tinham visto ainda algo semelhante àquilo, mas que na palavra de Deus, 700 anos antes de Jesus ter nascido, Isaías, lá no capítulo 53, do versículo 4, Deus, através do profeta Isaías, ele já prometia: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Lá em Isaías foi registrado que havia uma promessa, que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso estava apontando para o Messias, o prometido para o povo de Israel. Mesmo os fariseus, sabendo desta promessa, eles não enxergaram isso. Apesar de serem profundos conhecedores da Torá, mas eles não puderam perceber a revelação da palavra de Deus. E o detalhe é que Jesus refuta o que estes fariseus disseram. Outro detalhe que me chama a atenção aqui: em vez deles se alegrarem, regozijarem-se por Deus ter enviado um Redentor, um Messias, os líderes religiosos ou os fariseus, eles rebelavam contra a verdade de Deus dita em sua palavra, prometida para o seu povo. Eles rebelavam
e eles procuravam difamar a obra e o caráter de Cristo. Isto é que os fariseus procuravam fazer. E neste momento Jesus ele refuta aquilo que os fariseus falaram a respeito da sua pessoa, dizendo que ele estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios. E ele usa 3 argumentos que colocou por terra tudo aquilo que os fariseus disseram naquele momento. E detalhes, este foi o 3º milagre no que se diz respeito à expulsão de demônios. Vocês podem ver em Mateus 9:32 e também 12:22. Jesus também expulsa demônios. Então este é o 3º caso em que Jesus expulsa um demônio. E Jesus refuta. Ele primeiro, se você continuar lendo o texto aqui de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 25, ele prossegue o seu texto até o versículo 30, a sua fala, e ele refuta. Ele usa 3 argumentos refutando aquilo que os fariseus disseram. Primeiro, ele usa o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que ele diz para os fariseus? Olha, se Satanás expulsa Satanás, ou se Satanás expulsa demônios, a sua casa está dividida. Ele não tem unanimidade e coesão de pensamento entre os seus demônios. Como ele pode fazer dessa forma? Como ele pode agir dessa forma? Se ele começar a agir dessa forma, então o reino de Satanás não é um reino unido. Ele é um reino dividido. E um reino dividido, por si só, não pode subsistir. Depois Jesus usa um outro argumento. Jesus diz assim: se eu expulso os demônios por Beelzebul, ou pelos príncipes dos demônios, que é Satanás, por que então expulsaram os seus filhos? Os filhos dos fariseus também expulsavam demônios. Então, por que eles expulsavam os demônios? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por que então seus filhos expulsaram os demônios? E diz assim: por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, e Jesus completa, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, da mesma forma que eu expulso os demônios pelo poder de Deus, os seus filhos também expulsaram. E se ambos nós estamos fazendo a obra de Deus, os seus filhos serão os seus próprios juízes. E Jesus ainda usa o último argumento. Ele diz assim: como alguém pode entrar na casa de um homem forte, algumas traduções trazem um homem valente, e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Então veja bem, se eu sou mais forte do que todos os demônios e os príncipes dos demônios, então o meu reino é diferente. O meu reino é um outro reino, e um reino mais forte do que o reino de Satanás. Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Então Jesus, nesses 3 argumentos, ele usa a divisão, o reino, um reino diferente, e o poder desse reino agindo sobre um outro reino. Então, divisão, a diferença entre um reino e o outro, o reino de Satanás,
e o reino de Deus. E o último é que o reino de Deus, ele é superior ao reino de Satanás, porque ele é mais forte. Por isso que ele diz que como alguém pode entrar na casa de um valente ou de um homem forte, sem primeiro amarrá-lo. Então, para poder amarrar esse valente, ele tinha que ser mais forte do que este homem valente. E Jesus completa o texto. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus estava dizendo assim, ó, não existe meio termo. Ou vocês estão do meu lado, ou vocês estão do outro lado. Ou vocês estão comigo, ou vocês não estão comigo. Ou vocês estão do lado de Deus, ou estão do lado do diabo e seus anjos. Isto me chama muita atenção, porque até mesmo nos dias atuais, quando alguém recebe uma cura, muitas das vezes as pessoas duvidam, as pessoas criticam. Por quê? Porque elas não estão do lado de Jesus. Elas estão do lado do inimigo, criticando aquilo que Jesus está fazendo. Por isso, não critique, não fale. Todas as coisas Deus julgará no grande último dia. Que Deus em Cristo o abençoe. Amém.